Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venço a divina vontade diante do primeiro e último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tem de direito, as adorações, as reparações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve. Vem, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, e em todas que eu farei durante este dia. Amém. Vamos continuar aqui no livro Fim dos Tempos, da Maria Valtorta, no capítulo 23. Mais sobre a nova evangelização. 16 de agosto de 1943. Jesus diz: Eu disse que minha nova vinda terá um novo método e força de acordo com as circunstâncias, e expliquei para você, Maria, como serão as pessoas então. O tempo do Espírito deve chegar. A humanidade partiu de uma escuridão profunda e de um peso terrível de lama. Depois de perder a luz divina por sua própria vontade, ao dar atenção à sedução do inimigo. A verdadeira essência desta sedução está insinuada no fruto que ensina o bem e o mal, que em outras palavras revelou à humanidade o que Deus, para o seu próprio bem, havia ocultado da matéria, da mente, do coração. Quão puro, quão pacífico, quão correto, quão piedoso todos vocês teriam sido se não tivessem mordido na tríplice concupiscência, que é doce para a boca, mas mais amarga para o espírito do que o vinagre e o fel que me foram oferecidos na cruz. Caídos de sua morada paradisíaca na terra, esmagados pela revelação de sua carne profanada pela luxúria, torturados pelo remorso de terem causado seu próprio mal, angustiados pela convicção de que haviam despertado a cólera punitiva de Deus, Criador. Eles eram apenas pobres seres animais nos quais todas as forças inferiores lutaram e ganharam força. Já te mostrei, Maria, a diferença entre os preceitos dados a Moisés e os meus. Os de Moisés foram necessários, na sua crueza provocadora, para refrear as tendências de pessoas que eram pedaços de carne, apenas comovidos por almas feridas de morte e atordoados em coma espiritual. A memória da luz perdida sobreviveu no fundo de suas almas e guiou seus passos em direção à luz. Foi uma jornada muito cansativa, porque a matéria é mais pesada que o espírito e se arrasta para baixo. De vez em quando, a bondade do Eterno deu à humanidade faróis para a travessia tempestuosa em direção à verdadeira luz. Os patriarcas e os profetas foram os faróis da humanidade buscando o ponto da luz. Então veio aquele a quem João, o amado, chama de a verdadeira luz que ilumina a todos. Eu vim, eu, luz do mundo,
e palavra do Pai, e trouxe de volta para vocês a paz com o Pai, o abraço que faz com que as pessoas voltem a ser filhos do Altíssimo. Eu sou aquele que reacendeu a vida agonizante de vossos espíritos. Eu sou aquele que te ensinou a necessidade de nascer do Espírito, nascer no Espírito. Eu sou aquele que reuniu em minha pessoa toda a luz, sabedoria e amor da tríade e os trouxe a vocês. Eu sou aquele que com o meu sacrifício fixei a corrente onde ela havia sido rompida, ligando-vos de novo ao Pai e ao Espírito da verdade. Eu sou aquele que, alavancando no meu cadafalso, elevou vossos espíritos abatidos na lama e vos deu um poderoso impulso para prosseguir em direção à luz de Deus, para mim que no céu estou esperando por vocês. Ao longo dos séculos, no entanto, poucos no mundo se beneficiaram com isso, porque o mundo tem preferido as trevas à luz cada vez mais. Eu, com minha morte atroz, obtive para vocês a vinda do Espírito Perfeito. Mas, sobre ao longo dos séculos, a humanidade o rejeitou mais e mais, como rejeitou a mim, como rejeitou o Pai. Pense em um licor sendo purificado. O que é pesado cai no fundo e as partes limpas sobem. O mesmo ao longo dos séculos tem acontecido com a humanidade. Aqueles que queriam permanecer em carne e osso caíram cada vez mais, enquanto aqueles, a aristocracia do meu rebanho, que queria viver no espírito, tornaram-se cada vez mais espirituais. No meio estão os mornos, sem nome. Existem dois movimentos de massa contrários. Um grupo, infelizmente, o maior, absorve mais Satanás e afunda abaixo do nível das feras. O outro grupo, o menor, absorve Cristo cada vez mais. Se alimenta de sua palavra, que há 20 séculos não se calou, e assim se torna cada vez mais capaz de compreender o Espírito. Então ele está falando que tem um grupo maior que afunda, né? Vai para baixo. Então tem um grupo maior se afundando, né? E um grupo menor que se purifica, né? Por isso que ele falou do licor, né? As impurezas descem e quanto mais limpo, né, o licor vai ficando, sobe, né? Então, tá falando dos dois grupos aqui. E assim se torna, então, que eu já li, quando eu uso meios especiais, é para apressar, porque o tempo está ficando curto. A plenitude do ensino da palavra e a plenitude de formação espiritual dos verdadeiros discípulos, os verdadeiros súditos de Cristo, de Jesus Cristo, Rei. Eu não sou rei dos judeus, como foi ironicamente dito e escrito por um homem fraco que se julgava forte com seu pobre poder. Eu sou o rei do mundo, antes do julgamento do mundo. A humanidade avançada para a última hora deve alcançar a espiritualidade. Mas me entenda, Maria, Deus é espírito, Satanás é espírito. Deus é espírito de perfeição, Satanás é um espírito de pecado. Então vamos lá, Deus é espírito, Satanás também é, né? Só que Deus é espírito da perfeição
E o Satanás é o profundo pecado, né? Espírito de pecado. A massa é dividida em duas, por vontade própria, que Deus respeita. Todos seguem o lado de sua escolha. Os filhos do Altíssimo, e meus irmãos e irmãs, escolhem o lado de Deus e, por amor por nós, espiritualizam a carne. Os escravos de Satanás e a descendência da besta escolhem o lado de Lúcifer, e por causa da escravidão que eles próprios desejavam, eles matam o espírito sob a carnalidade. Eles transformam seus espíritos em carne e sangue, asquerosos e asquerosos. Então, os filhos de Deus são mais espirituais, né? E os de Satanás, carnais, né? Matam o espírito para viver da carne, né? E os filhos de Deus matam a carne para viver do espírito. Eu reinarei e nos espíritos, tendo alcançado aquela maturidade que hoje é dos indivíduos, e então será a de toda a massa dos verdadeiros cristãos. Naquela ocasião, dirigirei-me apenas a este grupo. Então vamos lá, eu reinarei e nos espíritos, tendo alcançado aquela maturidade que hoje é dos indivíduos, e então será a de toda a massa de verdadeiros cristãos. Naquela ocasião, dirigirei-me apenas a este grupo, aperfeiçoando-o com o último ensinamento através de uma nova evangelização. Não diferente em sentido, que não pode mudar, mas diferente em sua força, que eles poderão entender então e que não puderam hoje. Então aqui, para mim, é a divina vontade, né? Porque que Jesus está falando, não é que muda. Não muda, como é que eu posso dizer? Não é que Jesus o que ele disse no Evangelho vai ser, agora ele está falando diferente, não. Ele traz a verdadeira compreensão, né, para a gente entender mesmo, né, novos entendimentos, né, mas não, e ele está falando que vai dirigir apenas só o grupo, né, o grupo que está espiritualizado, está vivendo do espírito e não da carne. Ele vai falar somente com esse grupo, que é mais diferente sua força, que eles poderão entender, né? Então, muita coisa a gente não conseguia entender, mas Jesus vem, explica de uma maneira, né? A gente tem tantas explicações elevadas, né? Que só agora que a gente está conhecendo esses mistérios, né? A prova é que devo escolher criaturas especiais, dignas disso, por seus próprios esforços, ou tomadas dignas por um milagre de amor. Há 20 séculos falei com todos. Quando chegar a hora, falarei apenas com eles. Olha só. Convencido como estou de que falar com os outros seria inútil. Então, quando chegar a hora, Deus só vai se dirigir a esse pequeno grupo. Só vai falar com essas pessoas escolhidas, né? As pessoas escolhidas. Por que elas são escolhidas? Não é Jesus que escolheu. Essas pessoas, elas decidiram, você viu que Deus deixou elas livres para escolher entre o espírito puro, né? De ser mais espírito, mortificar a carne e ser espiritual. E tem as pessoas que decidiram ser mais, matar o espírito e ficar com a carne. Então, o que Jesus está falando? Então, os escolhidos são esses que decidiram por Deus, que decidiram por se espiritualizar, né? Então, é diferente, por isso são escolhidos, né? Mas a escolha é da alma, né? A alma que escolheu. Deus deixou livre,
Ele escreve, está aqui nesse próprio texto, né? Que Deus respeita, ele deixou livre e Deus respeita a escolha da alma. Se ela quiser matar o espírito e viver da carne, né? Deus deixou essa alma livre, né? E aqui, o que ele está falando? Por enquanto, Deus estava falando com todos. Jesus estava chamando a todos, né? Está chamando a todos, né? Com os ensinamentos. Mas a última hora, ele não vai falar mais. Ele vai falar somente com quem decidiu viver do Espírito, né? Ele está falando aqui, olha. Pelo menos é o que ele está falando aqui. Né? Ó, naquela ocasião, dirigirei-me apenas a este grupo, aperfeiçoando-o com o último ensinamento através de uma nova evangelização, não diferente em sentido, que não pode mudar, mas diferente em sua força, que eles poderão entender, então e que não puderam hoje. A prova é que devo escolher criaturas especiais dignas disso, por seus próprios esforços ou tornados dignas por um milagre de amor. Há 20 séculos, então aqui ó, ele está falando aqui, né, por esforço próprio ou por um milagre de amor, né, aqueles que... O que é um milagre de amor? Aqueles que se abandonam, né, tem uns que se esforçam, né, vai lá, se esforçam, mas tem uns que se abandonam em Deus, né, tá abandonado, né, em Deus, assim, né, tem o desejo, né, de verdadeiro, né, de viver para Deus também, né, então Deus faz um milagre. Há 20 séculos falei com todos. Quando chegar a hora, falarei apenas com eles, convencido como estou de que falar com os outros seria inútil. Assim a separação dos eleitos dos réprobos começará. Você, pobre Maria, é uma dessas almas tornadas dignas por minha vontade. Você só tem uma coisa boa. Olha só, interessante aqui. A boa vontade do amor. Então, é isso que eu falei. Então, uma coisa boa é o desejo de amar a Deus, né? Então, essa é a coisa boa. Né? Você querer, né? O seu querer, né? Sincero. Né? Um querer tem que ser um querer sincero. Né? Um querer que realmente deseja, né? Amar a Deus, né? Transformar a pequena alma em pedestal, dizer, repetir e repetir novamente as palavras de amor e de convite ao amor que guia e salva. Eu virei com minha carne glorificada. Ao dizer isso, despertei a sua curiosidade. Então, Jesus falou, virei com a carne glorificada. E ao dizer isso, despertei sua curiosidade. Você não seria mulher se não tivesse curiosidade. Mas digo o que acho útil dizer para o bem de todos vocês, e não o que seria alimento para a curiosidade inútil de todos vocês. Se eu aprecio ser o mestre, sei como escolher, dentro da verdade, as verdades que são úteis para vocês conhecerem. E isso é o suficiente. Então, Jesus só fala, mesmo na curiosidade, né? Ele só fala aquilo que é útil, né? Não aquilo que é especulação. Né? Ele vai dizer o quê? Dentro dessa curiosidade, dessa vontade, né? Porque ela despertou aqui uma curiosidade, né? A Valtorta, né? De saber o que Jesus queria dizer, mas ele está falando, eu vou... da curiosidade, eu só falo aquilo que é importante. Portanto, fique contente sabendo disso. Visto que os súditos do reino do Espírito terão espiritualizado a carne. É apropriado que o rei seja aquele que vestiu seu espírito, perfeito com carne, para redimir e santificar toda a carne. Então, assim, Jesus, o que ele fez, né? Ele espiritualizou a carne perfeitamente, né?
e os eleitos, vamos dizer assim, né? É aqueles que também espiritualizaram a carne. Então, Jesus tá vindo da forma gloriosa, né? Essa forma gloriosa é a carne espiritualizada, e é assim que quem decide viver do Espírito faz com a carne, né? Ele espiritualiza a carne. Então, Jesus está vindo a imagem e semelhança, né? Daqueles que decidiram espiritualizar a carne, né? Viver do Espírito. Né? Então, Jesus vai vir nessa imagem, né? Aquele que santificou sua própria carne com uma santidade dupla, porque era uma carne inocente, né? Então, a de Jesus, né? A carne era inocente. A nossa carne não é inocente, né? Mas a gente espiritualiza a carne. Então, Jesus não. Perfeitamente inocente e uma carne imolada no sacrifício de amor. Eu virei com minha carne glorificada para reunir criaturas para a última batalha contra o inimigo. Eu julgarei em minha brilhante aparência de carne glorificada os corpos daqueles que virão à vida novamente para o julgamento final. Eu retornarei para sempre ao céu. Após condenar à morte eterna as carnes que não queriam se tornar espíritos, e voltarei ao céu como rei resplandecente de um povo resplandecente. Então Jesus vem com a carne glorificada porque ele vai julgar. Vai ter o julgamento, né? Aqueles que têm, aqui ele tá falando, né? A carne, quer ver? Eu tornei para sempre, após condenar à morte eterna as carnes que não queriam se tornar espíritos. Interessante, né? Ele vem em forma gloriosa como aquele que triunfou sobre a carne, né? Mas só que a carne de Jesus, né, vamos supor assim, é santa, né? Isso que ele fala, dupla santidade. Mas é muito interessante, né, que ele vem nessa forma. Jesus vem em forma gloriosa no julgamento, porque tá julgando, tá falando muito da carne, né? Então, aquele que matou o espírito e tá pura carne, ficou na carne, né? São os que vão ser condenados à morte eterna, né? E aqueles que transformaram a carne, espiritualizaram a carne, né? Fizeram essa imitação de Jesus, né? Porque Jesus imitaram Jesus, né? Então, por mais que a carne, né, nossa, ela tem, essa a mancha, né? Mas espiritualizou ela, né? Interessante pensar nisso. Porque na verdade é a vontade, né? Então Jesus está falando a vontade. Porque não é a nossa natureza humana que tem problema. Que ele fala carne, mas é a vontade, né? É aqueles que... Porque no livro do céu ele explica bem isso, né? Que a nossa natureza não tem problema. O que tem problema é a nossa vontade, né? Então aqueles que deram vida na sua vontade, né? Reinou a sua vontade e foi dando voz para ela porque a nossa vontade ela é cheia de paixão, né? A nossa vontade ela é cheia de paixões, ela é insaciável, sabe? Então uma coisa ela nunca está contente, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa ela tem uma paixão ali por ter coisas, né? Ter coisas, bens materiais, por exemplo. Então, se ela tem uma casa, ela conquista uma casa, aí depois ela já tá querendo um terreno, um sítio, uma fazenda.
ela nunca se sacia, ela tem muita, muita coisa, mas ela é insaciável, né? Então, porque a vontade humana, ela é insaciável, né? E ela começa a ter coisas, tudo terreno, né? Então, isso é... Vou continuar aqui, porque eu estava lendo e eu fui interrompida aqui na minha leitura. Então, eu vou continuar dessa parte aqui, ó. Eu virei com minha carne glorificada para reunir criaturas para a última batalha contra o inimigo. Eu julgarei em minha brilhante aparência de carne glorificada os corpos daqueles que virão à vida novamente para o julgamento final. Eu retornarei para sempre ao céu, após condenar à morte eterna as carnes que não queriam se tornar espíritos. E voltarei ao céu como rei resplandecente de um povo resplandecente. Nestes, a obra do Pai, do Filho, do Espírito Santo será glorificada com a criação dos corpos humanos perfeitos, como o Pai fez em Adão, belo como uma beleza indescritível, glorificado com a redenção da semente de Adão pela obra do Filho, glorificado com a santificação operada pelo Espírito. Ah, tá, então pera lá. Deixa eu pensar aqui que Jesus está falando, né? Porque ele estava falando que ele vem com o corpo glorificado, com a carne glorificada. E vem julgar, vai trazer à vida todo mundo, né? Ele vai trazer o julgamento ali, né? Eu retornarei, aqui ó, com aparência de carne, corpos daqueles que virão à vida novamente, né? Então, vai vir todos, né, na frente ali, vamos pensar assim, né? Aquela multidão, né, de todo mundo de novo, né? Aí ele vai condenar à morte as carnes, estas eternas carnes que não queriam se tornar espírito, né? Então, aquelas que não quiseram, que se tornaram carne, né? Carnais, né? Fizeram a sua vontade ali e caíram, né, nas suas paixões e se apegaram mais às coisas do baixo, né? E aí eu voltarei ao céu como um rei resplandecente de um povo resplandecente, né? Então vai ter aqueles que tornaram, né, espirituais, né, igual ele está falando, são o povo resplandecente, né? Nestes, a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo será glorificada com a criação dos corpos humanos perfeitos, porque é como o Pai o fez em Adão, porque o que a gente sabe é isso, né? Então, quando a gente morre, a carne da gente fica para a terra, o espírito, né, o sobe, já vai para o céu, a gente já sabe disso, né? O purgatório ali se purifica, vai para o céu. Ou quem já está condenado, o espírito desce, né? A gente sabe disso. E os corpos, o que? Ainda estão na terra, né? Os únicos corpos que estão no céu é o de Jesus e de Maria, né? Então, aqui ele está falando que ele vai vir julgar. Ele vai vir em forma de carne glorificada. Então, com o corpo humano que ele viveu, né, na terra glorificado, com o corpo, né, humano igual nós temos hoje aqui, né, quem está na terra, mas glorificado, né? E essa seria a forma como Deus criou, né? Porque Jesus subiu da forma perfeita, como homem, né? Jesus viveu na terra como homem, sendo Deus, né? Ele viveu o quê? Homem divinizado, né? Mas em tudo como homem. Como que a gente sabe em tudo como homem? Ele teve fome, ele teve frio, ele teve que andar para ir nos lugares, ele teve que comer, dormir, trabalhar, entendeu? Então ele fez todas as ações humanas e teve um corpo, né? E Nossa Senhora, porque não pecou, nunca pecou, né? Nunca teve a mancha, ela a Nossa Senhora é como se fosse, ela é o Adão que nunca pecou, né? Ela veio e pegou todos, ela mereceu, né? Conquistou ali, né? Todos os direitos de Adão,
tem o trecho, né, que a gente estava lendo do volume 26, que a gente estava lendo essa semana, né? O nascimento da Virgem, né? E naquele trecho fala, né, que ela veio e adquiriu, assim, todos os bens que Adão perdeu, né? Então, ela foi a forma humana perfeita. Jesus foi o perfeito humano, mas ele já era divino. Então, Jesus é humano e divino. Ele possui as duas naturezas. Nossa Senhora possui a natureza humana divinizada por Jesus, né? Então, divinizada por Deus pela divina vontade, né? Ela foi criatura, né? Mas que foi o que? Divinizada. Foi em tudo divinizada, né? Agora, Jesus não. Jesus era Deus e homem, 100%, né? Não sei se estou conseguindo explicar essa parte. Mas Então, o que Jesus vai vir? Com a carne glorificada. Aí, aqueles que viveram segundo a carne, né? Mataram o seu espírito, estão mortos, né? Então, a carne ali vai embora junto com eles, né? O corpo. E quem divinizou, né? Tá em espírito lá no céu. Ele vai estar aqui no dia do julgamento, vai receber o seu corpo novamente, só que daí glorificado, né? Ele vai ter o corpo também, né? E vai subir, né? Em corpo igual Jesus, né? Então ele vai ser glorificado. Aqui, ó, e vai ser belo como uma beleza indescritível, glorificado com a redenção da semente de Adão pela obra do Filho, né? Glorificado com a santificação operada pelo Espírito. Agora vamos para o 24. O julgamento dos ímpios. 17 de agosto de 1943. Então, o julgamento, né? Vamos ver aqui que Jesus está falando sobre o julgamento. Jesus diz: quando coloco na boca do amado que também aqueles que me trespassaram me verão, não me refiro aos que me trespassaram há 20 séculos. Quando eu vier, chegará o tempo do triunfo do meu reino. Já te expliquei, Maria, como será o reino e seus súditos. Né, tem os trechos anteriores, né, que Jesus, quando Jesus vier, na verdade, ele vai vir para julgar. Vai ser o julgamento. Quando ele vier em carne, novamente para a terra, de verdade, vai ser para o julgamento. Né? Ele fala que ele vem antes, né, nas almas, mas ele como em corpo, como as pessoas estão esperando aí, né, Jesus voltar. Então, Jesus só vai voltar quando for o fim do fim, que aí ele vai vir para julgar os vivos e os mortos, né? Então, os vivos é aqueles que sobem com o corpo glorificado, né, que eu estava lendo o trecho anterior, e os mortos são que já viveram segundo a carne e vão para o inferno, né? Aí ele está falando como será o julgamento dos ímpios, né? Dos que vão ter a morte eterna, né? Então, vamos lá. Quando vier, chegará o tempo do triunfo do meu reino. Já te expliquei, Maria, como será o reino e seus súditos. Será o tempo do testemunho do Espírito, a parte divina encerrada em todos vocês e que lhes dá a imagem de Deus e semelhança com Ele. Olha só que informação importante. Então, ele vai vir só depois do triunfo do meu reino. Sendo assim, as partes espirituais são o que estará em questão antes do julgamento. Então, antes do julgamento, a questão é o espírito, é a parte espiritual. O julgamento que separa os amaldiçoados dos bem-aventurados. Seus espíritos sacrílegos, que buscavam a besta, adoravam a besta e se prostituíam com a besta, perfuraram ao longo dos séculos o Espírito Divino do Filho de Deus, depois de terem
nos fundadores da série amaldiçoada, perfurado as carnes do Filho do Homem. Filho do homem, você já refletiu que a verdade explicada ontem está nessas palavras? Prestar atenção aqui, né? Que Jesus está falando aqui, o Filho do Homem. Então, seus espíritos sacrílegos, né, buscavam a besta, adoravam a besta, se prostituíram com a besta, né? Então, tudo foi ouvir o quê? O outro pai, né? Ouvir tudo a besta. Então, perfuraram ao longo dos séculos o espírito, perfuraram, né? A lança, né? Igual ele está falando aqui em cima, vamos ver lá. Que ele está falando assim, quando coloca na boca do amado, que também aqueles que me trespassaram, né? Aqueles que trespassaram o coração. Então, quando estava lá, ó, então quando as almas estavam lá, com o espírito sacrílico, buscando a besta, adorava a besta, prostitui. Então, estavam o quê? Trespassando o coração de Jesus. Né? Então, estavam o quê? Perfurando, né? Ali o coração. Aqui, o Espírito Divino do Filho de Deus, o Espírito Divino, depois de terem, nos fundadores da série amaldiçoada, perfurado as carnes do Filho do Homem. Filho do Homem, você já refletiu que a verdade explicada ontem está nessas palavras? Eu sou, pela linhagem humana, o primogênito, filho de Adão. Vamos ver. O enxame daqueles que me perfuram é numerosos como a areia da praia, incontáveis são seus grãos. Todos os crimes, todos os pecados cometidos contra mim, agora intocáveis pelo sofrimento humano, mas ainda suscetíveis às ofensas contra o meu espírito, estão escritos nos livros que evocam as obras dos seres humanos. Então, pera lá. Então, na carne, né, não pode mais machucar, né, Jesus, né? Então, aqui, olha, todos os crimes, todos os pecados cometidos contra mim, agora intocáveis pelo sofrimento humano, né? Então, na carne, Jesus não sofre, né? Igual ele sofreu lá na cruz, pegaram a lança, né? Aquilo lá foi um sofrimento, mas ainda suscetíveis às ofensas contra o meu espírito. Então, contra o espírito tem ofensa, né? Não, então, ofensa no espírito. Estão escritos nos livros que evocam as obras dos seres humanos. Todas as traições depois da minha bondade, todas as abjurações, todas as negações e pecados contra a verdade trazidos por mim, todos os pecados contra o Espírito Santo que falou por mim e pelo meu mérito veio para iluminar as palavras da palavra. Todos os perfurantes feitos ao longo dos séculos pela raça que eu queria salvar, embora soubesse que era tão oposto ao bem. Todos estarão presentes nas profundezas dos espíritos reunidos. Na deslumbrante luz do meu relâmpago, eles reconhecerão o que fizeram com sua obstinada vontade. Aqui, vou subir ali em cima para continuar lendo. Obstinada vontade de desafiar o que foi dito e feito por alguém que não podia mentir, não fazer obras inúteis de acordo com a lei divina. Então, assim, tudo que fizeram, só com a luz, né, da aparência ali de Jesus, só de ver a luz de Jesus, eles vão reconhecer tudo que fizeram, né? Eles vão, aqui, ó, vai aparecer no meu relâmpago, eles reconhecerão o que fizeram, né? Então, não vão saber o que fizeram por Jesus, né? O que fizeram contra, né? Tudo o que ele fez, ao invés de ir, né, em direção a Cristo, negaram, né? É a negação.
Os negadores do amor, olha, eu estava falando da negação. Os negadores do amor são aqueles que me trespassaram, aqueles que me atingiram, e junto comigo aquele que me gerou e aquele que procede de nosso amor do Pai e do Filho. Então eles negaram o amor de Jesus, mas junto com o Pai e com o Filho, né? Atingiram não só Jesus, né? Atinge o Pai, né? E o Espírito Santo, né? Então é a Trindade. Todo julgamento foi submetido ao Filho. Então quem vai julgar é Jesus. Mas as ofensas são dirigidas não é somente para Jesus, é para o Pai e o Espírito Santo, né? Mas o Filho pronunciará o julgamento também sobre os pecados cometidos contra o Pai e o Espírito. O portador da vida, o eterno vivente e o eterno imolado. O mundo o queria morto. Morto como um criminoso nocivo é morto. Enquanto eu era o santo que perdoou, o bom que ajudou, o poderoso que curou. Então o mundo queria morto como um criminoso que faz mal, né? Nocivo, aquele que faz mal é morto. Então quem vamos supor, né, tem que morrer, vamos dizer assim, seria uma pessoa nociva que está fazendo mal, né? Para querer morto alguém, né, vamos dizer assim, seria porque está fazendo mal, né? Um criminoso. Mas aí ele está falando, mas quiseram morto, quem que quis morto? O mundo quis morto, né? O portador da vida. Aqui, ó, enquanto eu era aqui, que ele era o santo que perdoou a todos, o bom que ajudou, o poderoso que curou, o sábio que ensinou, né? Vamos para aquele que abriu a porta do céu novamente, aquele que ligou Deus e os homens novamente, né? Aquele que deu a vida novamente, né, para nós. Ele mesmo, portador da vida, vivida no céu, deve abrir as portas da verdadeira morte e colocar nos corpos e almas de seus perfuradores. Ele fechará as portas do inferno do grupo intocável dos amaldiçoados, que preferiu a morte à vida. É o que farei, porque eu, Jesus Cristo, Filho de Deus, vosso Salvador e Senhor, Juiz eterno, tenho as chaves da morte e do inferno. Então vamos agora ao 25. Então aqui ele falou dos condenados, né? O 24 Jesus está falando dos condenados. Agora no 25 ele está falando dos vencedores, daqueles que subirão, né? Os vencedores do Apocalipse 2:7. Eu peguei esse Apocalipse aqui, ó, aqui, ó. O que está dizendo Apocalipse 2:7? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e um novo nome escrito na pedra, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, isso que está dizendo em Apocalipse 2:17. Vamos voltar lá no trecho. Então, vamos lá. Os Apocalipse 2:7. 18 de agosto de 1943. Jesus diz: continuo explicando a vocês as passagens que considero oportunas. Disse: ao que vencer, darei de comer da árvore da vida. Esse pensamento foi aplicado a mim, né? Aos que vencer, darei de comer a árvore da vida. Então, Jesus é a árvore da vida, é aquele que dá de comer o alimento, né? Sim, eu sou a árvore da vida eterna e me dou a vocês como alimento na Eucaristia. E ver-me será o alimento alegre dos vencedores na próxima vida. Mas há outro significado desconhecido para muitos, precisamente porque muitos que comentar sobre mim não são vencedores. Olha só. Então tem muitos o quê? Falsos profetas que não conhece, é desconhecido. Ele está pregando,
a Bíblia, mas ele desconhece a Bíblia. Porque ele não é, vamos supor, do time dos vencedores, né? Ele é perdedor, ele é um charlatão, né? Isso a gente vê de um monte, né? Tanto na televisão, na internet, ou na cidade da gente, essas pessoas com interesse para ganhar dinheiro, né? Então, o que ele fala, ele não sabe da verdade, ele não conhece a profundidade verdadeira da palavra de Jesus, né? Então, aqui Jesus vai falar, ele mesmo vai falar, né? Quem é um vencedor? O que é preciso para ser um? Trabalha suando com heroísmo? Não. Estão aqueles que vencem? Não. Então aqueles que vencem seriam muito poucos. Vencedores são aqueles que vencem dentro de si a besta, que gostaria de ter o controle sobre eles. Na verdade, entre o terrível, mas breve martírio assistido por fatores sobrenaturais e naturais, é a luta secreta, desconhecida e constante, aquela de maior peso na balança de Deus. Então é o interior do homem, né? Aquele que está lutando contra o seu interior. Por quê? Porque eu posso estar falando de Deus aqui, mas da boca para fora, né? Eu posso colocar uma falsa. Vocês podem ver uma falsa vida, né? Externamente, vocês podem ver uma pessoa tranquila, que fala de Deus, mas internamente, né? Eu não luto. Isso é só falsidade, né? Ai, como é que pode dizer isso? Tem pessoas que agem assim, né? Eu posso. Essa falsidade, por quê? Porque tem muita gente que lucra com isso, né? Tem gente que lucra com isso financeiramente. Tem gente que faz isso também porque ela quer ser vista como uma pessoa boa, né? Ela quer se aparecer, né? Aos olhos dos outros, né? Mas o que pesa na balança de Deus é o que Deus vê, né? É o interior, a luta interior que ela tem, né? Aqui, ó, é aquele que luta, mas a luta dele, ele trabalha, mas ele trabalha no seu interior. Olha que vencedores são aqueles que vencem dentro de si a besta, né? Aquela guerra interior, né? Então, que ninguém vê, né? O que está passando no interior da gente de verdade é só Deus que vê, né? Porque externamente eu posso fingir, né? Posso enganar, né? Mas internamente a Deus não se engana. E aí, se há uma luta sincera dentro de si, né? Aquela que você morre para si mesmo, né? Aquela que você está sempre em contínua morte de si mesmo, né? É essa que vale para Deus, né? É essa que ele vê, né? Então vamos ver aqui, ó, a luta secreta, desconhecida e constante, aquele de maior peso na balança de Deus. Então vamos ver aqui. Ou pelo menos aquela de um peso de uma espécie diferente e preciosa, é a luta. Nenhum tirano é pior do que a carne e o diabo. E aqueles que podem vencer a carne e o diabo e transformar sua carne em espírito e o diabo em um perdedor. Olha só. Então, espiritualiza a carne, porque o diabo, ele atua na carne, né? Então, se ele espiritualiza a carne, ele faz o que? O diabo perder, né? O diabo já fica um perdedor, né? Eles são os vencedores. Mas para ser tal, é necessário que se entreguem totalmente ao amor.
Então aqui, ó, para ser um vencedor, na verdade a pessoa tem que estar o quê? Abandonada em Deus, né? Entregue, né? Igual ele fala no livro do céu sempre, né? Um abandono na divina vontade, um abandono a Deus, abandono ao amor, né? O trecho de hoje, né? Ele estava falando isso, é porque veio na lembrança aqui que o homem prefere, né? Ele estava no trecho de hoje, né? Ele estava triste porque o homem prefere a tirania, a obediência, né? De um governo do que a obediência ao amor de Deus, né? O trecho de hoje estava falando isso, né? Então, os homens preferem, às vezes, a obediência a um governo tirano, um governante, não sei, a outras coisas, né? Então, às vezes, ele está o quê? Obedecendo aos seus desejos, do que obedecer, né? Do que está entregue ao amor, do que está abandonado ao amor, né? Porque para ser um vencedor, que Jesus está falando aqui, ó, precisa estar entregue ao amor. Totalmente quem ama com todas as suas forças não guarda para si e nada guarda para si mesmo. Olha só, são nada, né? Não tem interesses, porque não tem interesse, sem interesse, né? Não pode ser, tem interesses, né, para si próprio. Nada guarda para a carne ou para o diabo. Vamos lá, quem ama com todas as suas forças não guarda nada para si, ele doa, né? Então ele não guarda, né? Ele não é egoísta e nada guarda para si mesmo. Nada guarda para a carne ou para o diabo. Deus dá tudo àqueles que o amam. Ele dá a eles a sua palavra. Isso é o que ele dá aos vencedores para comer. Então o alimento é a palavra. E é o tudo, ó. Deus dá tudo àqueles que o amam. Então, olha aqui, Deus dá tudo àqueles que o amam. Ele dá a eles a sua palavra. Isso é o que ele dá aos vencedores para comer, começando nesta terra. E ele não poderia ter dado a eles nada maior. Então, a palavra, presta atenção, ele me dá, porque ele está dando Jesus, quando dá a palavra, porque Jesus é a palavra. A palavra do Pai, ele me dá a palavra do Pai, para ser o alimento do Espírito consagrado ao céu. Minhas palavras descem para alimentar as almas totalmente entregues ao Senhor Deus. Então vamos lá. Quem que é aquele que se espiritualiza e vence a carne e glorifica, né? Espiritualiza a carne. Aquele que se alimenta da palavra. Aquele que ama a Deus sem interesses, né? E se alimenta da palavra. Mas o alimento não pode ter interesse, né? Não pode ter interesse de lucrar com a palavra, né? Hoje é porque eu tô falando de lucrar com a palavra, porque a gente tá vendo aí quanta coisa aí na internet, né? Porque hoje tá tudo escancarado também. O bem e o mal tá escancarado, né? Então a gente sabe disso. Quantos pastores, né, lucrando com a palavra, a gente está vendo, né? Igual ele falou assim, mas não é todos, porque não quer dizer que todos que tá falando da Bíblia, né, eles catam a Bíblia e começam a citar versículos, sei lá o quê. Tô falando só de pastor, não, de padre também, de quem é, né, tem em todo lugar. Não tá entregando a palavra, não tá entregando o alimento, né? Não tá entregando o alimento, porque eles não se alimentam da palavra, de verdade. É desconhecido para eles não falam profundo, né? Não tem a profundidade. Eu fui ver, olha só para você ver, né? O dia que eu li esse trecho aqui, que eu já tinha gravado aqui, e depois eu fui ver, eu não achei, mas eu não sei o que aconteceu com o celular aqui, que sumiu
a gravação. Mas naquele dia eu fui ver a explicação do Apocalipse, esse 2,17 aí. E eu vi uma explicação, uma delas tão vazia, gente, que não tinha nada a ver com o que Jesus está explicando aqui. Era de pastor, tá? Era de alguma igreja que eu nem sei o que é. É que eu coloquei lá, né? Apocalipse 2,17 explicado. Aí eu fui ver, né? Ler, né? O que estavam explicando. Teve uma explicação, misericórdia, totalmente fora do que Jesus está explicando aqui. Tem nada a ver, né? E aí eu vi uma outra. Eu não tô... Era de pastor também, tá? Pra vocês terem uma noção. Não tô sendo aquela pessoa que acha que Jesus não tá no outro, né? Não é assim. Aí eu vi uma outra. E ele falou tão diferente, sabe? Assim, tão... Que o que ele falou me ajudou a entender, né? Então, quer dizer, não tá, né? Tá, não, é uma pessoa mais próxima de Jesus, né? Porque ele estava querendo explicar o que ele explicou e eu entendi. O que o outro explicou eu vi que não tinha nada a ver, né? Mas um falou um pouco melhor ali, mais coerente, né? Com a palavra, assim, que acrescenta, né? Vamos supor assim, tem um acréscimo, né? Aqui, né? Deu para entender, né? Ele explicou... Na verdade, ele explicou sobre a pedrinha branca aí que Jesus fala do Apocalipse, né? Que nessa pedra branca como é que é mesmo? Do julgamento. Então, por isso que acrescentou. Então, ele falou que no tempo lá de Jesus, não sei se era o tempo de Jesus, tá? Quando a pessoa era julgada, que ela ia para o tribunal, quando ela estava absolvida, né? Então, ela era absolvida daquilo que ela estava sendo condenada, o juiz dava uma pedrinha branca. Então, aqui Jesus está falando do julgamento. Então, tem a ver com o que Jesus está falando, né? O que é o julgamento? Aqueles que perderam não recebem a pedra branca. E aqueles que são os vencedores, vamos dizer assim, Jesus dá a palavra, né? Ele alimenta essa alma, né? Aqueles que querem se espiritualizar de verdade, ela passa pelo julgamento, porque ela quer o quê? Viver do Espírito, ela quer se espiritualizar, né? Então, no julgamento de Cristo, ele recebe a pedrinha branca, quer dizer que está escrito a palavra. Eu acho que é no final desse trecho que ele fala que na pedrinha branca está escrito uma palavra, né? O que está escrito? Uma verdade, ele está alimentando essa alma. Então, ela está passando pelo julgamento e ainda se alimentando, né? Por isso que eu estou falando. E o outro lá, a outra explicação que eu vi não tinha nada a ver com isso, eu nem lembro o que era, porque nem entrou na minha cabeça, né? Porque não fez sentido, né? Não fez sentido com as palavras de Jesus, fez sentido com aqui, né? Então, é só um exemplo assim que eu queria passar aqui. Deixa eu ver aqui onde eu parei, então vamos lá. Minhas palavras descem para alimentar as almas totalmente entregues ao seu Senhor Deus. Minhas palavras vêm para ser sacerdotes e líderes para vocês que buscam a verdadeira orientação e percebem tantos guias fracos por causa das multidões que perecem sem a verdadeira orientação. Compreender a verdade, vocês sabem que só isso é necessário. Então, compreender a verdade. Viver de acordo com minhas palavras. Acreditar em minhas palavras. Progredir de acordo com minhas palavras. Né? Escutar a palavra e entrar no coração. Né? Igual ele fala, né? Fazer vida. Na sua vida as minhas palavras. Né? Não da boca para fora. Né? Aquilo que eu estava falando, né? Vestir uma máscara. Né? Para parecer alguma coisa, mas internamente, né? Aquilo que Jesus mesmo estava falando aqui, né? Que a luta interna, vencer a carne,
Que Deus dá valor na luta interna. Que aquele que põe o quê? Põe em prática, né? A palavra internamente, né? Não externamente, né? Porque muitos é externo, né? Deixa eu ver aqui. Onde eu parei? Progredir de acordo com minhas palavras, né? Dar fruto nas suas palavras, pôr em prática, né? Pôr na prática, né? Agora aqui. O que você pensa, Maria? De quem quer viver de doce, bebida e fumo? Você dirá que ele vai morrer porque esse não é o alimento que ele precisa para viver com saúde. O mesmo vale para quem trabalha duro para 1000 aparências exteriores e não cuida do que é o núcleo de toda a vida da alma, minhas palavras. Porque a missa, a Eucaristia e a confissão não santificam vocês como deveriam acontecer? Então, por que a missa, né? Então, ele está falando aqui, vamos ler mais bonitinho, mais atento. O que você pensa, Maria? De quem quer viver de doce, bebida e fumo? Você dirá que ele vai morrer porque esse não é o alimento que ele precisa para viver com saúde. O mesmo vale para quem trabalha duro para 1000 aparências exteriores. Nossa, quem trabalha duro para 1000 aparências exteriores, né? Não é saudável, né? Não tem saúde. E não cuida do que é o núcleo de toda a vida da alma. Minhas palavras, qual que é a vida da alma? As palavras, as minhas palavras. Por que a missa eucarística? Agora é uma pergunta que Jesus está falando, né? Ele está questionando aqui, fazendo um questionamento para a gente pensar. Por que a missa, a Eucaristia, a confissão, né? Então, olha só, a pessoa vai na missa, come a Eucaristia, se confessa, não santificam vocês como deveriam acontecer. Por que ir na missa, Eucaristia e confissão não está santificando, né? Esses são alimento de Jesus, né, puro. Porque para vocês eles são pela forma, né? Tá como exterior, né? Não tá. Olha aqui, ele estava falando da aparência. Então não tá santificando pessoas que vão à missa, Eucaristia e confissão não se santifica porque tá vivendo do exterior, né? Vocês não os tornam frutíferos, prestando atenção às minhas palavras. Pior ainda, vocês sufocam as minhas palavras, que eu envio do alto do céu para repreender e iluminar você, sufocando-os com mornidão, hipocrisia e pecado mais ou menos graves. Vocês não me amam. Esse é o problema. Amar não significa uma vista superficial, ocasional de cortesia mundana. Amar significa viver com a alma unida e fundida com e acesa por o único fogo que alimenta outra alma. Então, na fusão surge também a compreensão. Então, não está sendo guardada a palavra e tornando vida a palavra. Porque se a gente torna vida a palavra, há uma fusão, né? Então, tem a fusão da alma de Cristo com a tua alma. O Espírito de Cristo com o teu Espírito, né? Porque se você não está se santificando, mesmo tomando Eucaristia, confissão e missa, é porque não está se alimentando de Cristo. E quem se alimenta, frutifica, né?
Então vamos lá, continuando. Vocês não me amam. Esse é o problema. Amar não significa uma visita superficial. Misericórdia. Jesus, é muito... Olha o que Jesus está falando. Nossa, muita verdade, né? Amar não significa uma visita superficial. Oi, tudo bem, Jesus? Ocasional de cortesia humana. Ai, Jesus, ó, vim aqui, viu? Vim aqui, ó, fazer meu compromisso aqui, ó. Fazendo compromisso, né? Amar significa viver com a alma unida e fundida com e acesa por. Nossa, fundida com. Amar significa fusão de alma nossa com a de Cristo, com a sua alma e com a de Cristo. Estar fundida com a de Cristo. Então é por isso que a gente sempre fica falando, ele fala, né, na divina vontade, né, sobre essa fusão, sobre que a nossa vida é a vida dele, né, que não há separação, né. Então é fusão, olha só. E acesa, né? Então movida, né? É o que move. O único fogo que alimenta a outra alma. Então o que alimenta a outra alma, uma alimenta a outra, né? Então na fusão surge também a compreensão. Olha só, meu Deus do céu. Senhor, entra essas palavras na minha cabeça, não sai nunca mais. Eu não falo mais de longe, do alto nos céus. Eu e comigo o Pai e o Espírito Santo, porque somos uma só coisa. Eu me sento no coração que me ama, e minhas palavras não são mais um sussurro, mas sim plenas voz. Não mais de vez em quando, mas ininterrupta. Meu Deus. Então Jesus está falando que ele não fica lá de cima mais falando. Né? Então, e não é só ele, ó, eu e comigo o Pai e o Espírito, né? Por quê? Porque é uma só coisa, então não é só Jesus que vem falar. São as divinas pessoas. Na alma que é fundida com Cristo, na alma que tem a fusão com Cristo, que ama Jesus. Ele está falando, a alma que me ama, ela tá o quê? Fundida comigo, ela tá numa fusão comigo. E nessa fusão, né, não há separação. Então Jesus não está lá no céu. Não, Jesus está sentado no trono dessa alma. Né? Ele está o quê? Aquilo que a gente vive falando é divina vontade. Trazer essas palavras de Jesus para a divina vontade é muito fácil. Né? Quando a gente está lendo o livro do céu, parece até que eu estou lendo o livro do céu aqui. Porque eu fazendo a ligação, né? Então, na alma onde ele tem a fusão de alma, tá vivendo nessa pessoa, né, nessa alma, ele não está mais longe. Ele não está lá no céu. Não. Ele está dentro da pessoa falando com ela. Olha aqui. Não mais sussurro. Olha aqui. Então eu sento nesse coração que me ama. Então ele senta no trono desse coração. E minhas palavras não são mais um sussurro, mas sim plenas voz. Meu Deus, que maravilha. Não mais de vez em quando. Nossa, para mim Jesus está falando da divina vontade assim tão explícita aqui. Porque também nesses trechos, né, ele está falando do meu reino, né? Quando o meu reino vir, né? O que eu estava lendo aqui. É que, o que acontece, né? Aqui já está no capítulo 25, né? 26, 25. E então, a gente já leu, ele já falou sobre o reino, né? Ele já explicou, né? Precisava reler para relembrar ali o que ele falou, mas aqui ele está falando do reino. Aqui Jesus está falando do reino, de como é o reino, de como que ele reina numa alma.
de como que o reino desce numa alma, né? Porque ele está falando da divina vontade aqui, ele está falando aquilo que a gente lê no livro do céu. Né? Como que é? Ele fala claramente da fusão da alma lá. Ele explica, né? Lá a gente aprende, né, mais certinho como, né, fazer essa fusão de alma, né, com Jesus, mas eu falo assim, para mim aqui tô lendo o livro do céu, assim, né, vamos dizer assim, né, eu tô lendo só confirmações, né, vamos dizer assim, né, ele tá só confirmando aqui. Olha assim, mas ele não fala de vez em quando. Mas ininterruptamente. Ai, Jesus, tudo que ele fala no livro do céu, né? Não se separa mais. Né? Numa alma onde vive a divina vontade, não tem interrupções. Não pode haver. Porque senão não é vida divina, né? Então, eu sou realmente o mestre. Eu sou aquele que há 20 séculos falava incansavelmente às multidões e agora se deleita em falar aos seus favoritos. Olha só, se deleita. Quem sabem ouvi-lo e dos quais faço os meus canais de graça. Quanta vida eu dou a vocês, vida verdadeira, vida santa, vida eterna, vida alegre, por meio de minhas palavras, que são as palavras do Pai e o amor do Espírito. Sim, como na verdade eu dou ao vencedor para comer o fruto da árvore da vida. Meu Deus! Pensando no vencedor, ele se dá a si mesmo. Como que como que essa alma não pode ser um vencedor se ela está recebendo Jesus sentado dentro da sua alma, falando ininterruptamente? Então vive de luz, né? Ela vive de luz. Vamos lá. Minha doutrina, peraí, eu a entrego a você. Vamos lá, começando nessa terra. Meu Deus, Jesus aqui para mim tá só falando livro do céu. Quanta vida eu dou a vocês, vida verdadeira, vida santa, vida eterna, vida alegre por meio de minhas palavras, que são as palavras do Pai, e o amor do Espírito Santo. Sim, como na verdade eu dou ao vencedor para comer o fruto da árvore da vida. Eu entrego a você, começando nesta terra, já na terra, sim na terra como no céu, né? Com minha doutrina espiritual, que volto para trazer entre as pessoas para que nem todos morram. Eu a dou na próxima vida com meu estar entre vocês para sempre. Eu sou a verdadeira vida. Permaneçam em mim, meus amados, e vocês não experimentarão a morte. Meu Deus, continuará recebendo. É Jesus, né? Porque a gente começa a receber aqui e vai para outra vida e continua recebendo. Quem vai para o inferno não recebe mais. Não recebe mais Deus, não. Ele desliga totalmente de Deus, né? Só que triste, que dor, né? A gente não deseja isso para ninguém, né? Para nenhuma alma, né? Mas a Jesus também tem a dor maior ainda, né? De querer se dar e eles não querer receber, né? Trespassar o seu coração, né? Como ele diz, né? Porque não quer receber o amor, né? Não quer receber o amor. O maná escondido de Apocalipse. Aqui ele vai explicar o maná. O que é o maná? Então lembra que o povo judeu lá saiu do Egito, aí estavam com Moisés lá no deserto, e Deus mandava o alimento, mas era o alimento corporal, né, para eles, só que era do dia, né? Então
que Deus fazia? Ele tirou o povo lá, seu povo escolhido, e eles iam caminhando para o deserto até a terra prometida, e nesse caminho, né, até chegar à terra prometida, Deus alimentava todo dia, só que ele mandava o alimento do dia, né? Não mandava um alimento para uma semana, vamos dizer, né? Não, era o alimento do dia, para se alimentar naquele dia. No outro dia, né, eles caminhando lá no deserto, né, fazendo a sua caminhada, Deus mandava alimento para aquele dia, né, só para o dia. Então descia o alimento vindo do céu, mas era um alimento que Deus enviava vindo do céu, mas era alimento para o corpo, né? Então no Antigo Testamento o alimento que Deus enviava era o alimento, comida para o corpo, mas já era o que, né? Que estava um prelúdio, né? Como é que a gente fala? É um anúncio da vinda de Cristo, né? Que ia vir o verdadeiro maná, é o alimento vindo do céu, mas é a palavra, né? O alimento, então Deus alimentava aqui o corpo, mas ia vir um alimento para a alma, o alimento da vida eterna, né? Por isso que Jesus fala, o alimento da vida eterna, porque é essa vida que passa, mas nós somos eternos. Então é um alimento que começa nessa vida e a gente vai estar se alimentando eternamente, não é só para o corpo, né? Não é esse alimento do corpo, é da alma, né? Então o maná é isso. Mas vamos ver que Jesus, a explicação que Jesus vai falar, né? Aqui, 19 de agosto de 1943, Jesus diz: ainda vendo as palavras do amado através dos meus olhos, pode-se entender que o maná escondido também é a minha palavra. É o maná porque reúne toda a doçura do amor de nossa Trindade, que é Pai, Irmão e Esposo de suas almas, e os ama com os três amores mais elevados. Então essa palavra vindo do céu, essa palavra é a palavra, assim, é Deus, é o Filho e é o Espírito Santo, né? É a junção dos três, né? Assim, vamos supor, como se os três alimentando a nossa alma, né? Então é como assim, como é que eu posso dizer aqui, né? É os três, é o alimento vindo das três divinas pessoas, né? Então é o alimento mais puro, mais doce, o amor mais verdadeiro, porque é das três divinas pessoas, né? Está oculto porque é dito no fundo do coração de quem é digno de saboreá-lo. Eu realmente gostaria de poder regar a todos e alimentar todos com ele, mas é dito: não dê as pérolas aos porcos e as coisas sagradas aos cachorros, embora eles tenham sido limpos em meu batismo e redimidos por meu sangue. Muitos são mais vis que porcos e mais cachorros do que os cachorros. Então Jesus está falando, ele queria alimentar todos, né? Então Jesus, o que Deus quer? Alimentar todos. Mas infelizmente nem todos recebem, nem todos conseguem receber, porque ele está falando assim, a alma, né, que ele é mais porco, mais porco do que o porco, mais cachorro que o cachorro, embora ele tenha redimido todo mundo, embora ele tenha, como é que eu posso dizer, todos, ele como é que eu posso dizer assim, Jesus redimiu todo mundo, mas nem todos querem a redenção, né? Então depende muito da alma, do querer da pessoa.
E para aqueles que não querem, ele não pode dar a palavra. Porque a palavra divina não é para ser jogada fora, né? No livro do céu ele fala até mais profundo ainda sobre isso, porque ele fala que ele não pode revelar, porque é uma vida divina, não pode ser jogada fora. Porque ele fala, né? É como se estivesse abortando, né? Um aborto de uma vida divina. Então ele não dá para quem não pode receber. Ele não pode para quem não tem a disposição, né? Ele fala muito isso da disposição da alma, né? Então aqui ele está falando a mesma coisa em outras palavras, né? Mas é a mesma coisa, né? Agora vamos lá, maná. Você leu que o maná do deserto estragou para os antigos hebreus indignos de possuí-lo. Eles eram indignos devido à sua falta de fé e às suas preocupações humanas. Posso ter menos respeito pela minha palavra do que tinha pelo maná destinado a alimentar o ventre, enquanto a palavra se destina a alimentar o espírito? Então, o que aconteceu? Lá no maná, Deus alimentava todo dia, mas era para alimentar o corpo. É isso que Jesus está falando aqui. Então, o maná lá no deserto era para alimentar o corpo físico. E Deus mandava todo dia o alimento. Mas eles foram indignos, né? Eles começaram a duvidar. Até que fizeram o bezerro lá de ouro, né? Que Moisés, no que ele subiu, chegou lá, eles já estavam tudo adorando outros deuses, tudo de novo, por falta de fé. Isso porque Deus só estava alimentando a carne, né? Assim, o corpo, né? Eu falo isso que a gente precisa de comer. Aí o que Jesus está falando assim? Se com isso Deus teve que ter cuidado, né? Tipo, por causa das preocupações humanas, né? Igual ele tá falando assim, eles se tornarem indignos de receber esse alimento de Deus. Agora, ele falou assim, imagine o alimento refinado, que são as palavras das 3 divinas pessoas que alimenta a alma. Ele vai dar para qualquer um? Né? Ele vai entregar, assim, a profundidade para qualquer um? Porque o que vai acontecer? Vão jogar fora. Não vai ser aproveitada. Uma pessoa que não está disposta a receber a palavra não é aproveitada. Ela é jogada fora. É pérolas aos porcos. Né? Ela é jogada fora. Né? Ela cai num terreno e mata a palavra. E isso não. E Jesus está falando, você acha que eu não vou ter cuidado? Para quem entregar de verdade as minhas palavras? Né? Portanto, dou ao maná aqueles que vencem a parte interior com todas as suas tendências à falta de fé. Olha só. Olha só. O que Jesus está falando? Para quem que ele dá a palavra? A parte inferior com todas as suas tendências, a luta interna, né? Aquela que vence a si mesmo, né? Aquele que vence né? A besta interior que Jesus estava falando ali, aquele que vence essa falta de fé, né? Aos sentidos, aos cuidados mesquinhos e egoístas. Meu Deus, olha só. Aquele que vence, né, ali. Olha, não sei nem o que falar, o que Jesus está falando aqui. Meu Deus do céu. Dou o maná da minha palavra que enche seus espíritos de doçura e luz. Eu dou uma pedra branca. Olha a pedra branca. E na pedra um novo nome escrito. Em outras palavras, na pedra, uma verdade é revelada que é negada ao indigno. É a verdade que abre as portas da vida eterna para você, que lhe dá as chaves e o coloca no caminho para chegar ao portão da minha cidade. Então a pedrinha com algo escrito, né, que está lá no Apocalipse, na verdade é uma revelação,
É uma verdade revelada. É uma palavra divina ali, de Deus, que Ele está entregando para você. Porque daí, essa pedrinha, com essa verdade, te faz mais próximo de Deus. Então, na caminhada nossa aqui, né? Então, vamos pensar que nós estamos lá igual o povo escolhido. Você é o povo escolhido de Deus. Mas é o povo escolhido para o Espírito, né? O espiritual de Deus. Você está nessa caminhada aqui, na sua vida aqui na Terra. É uma caminhada até você chegar à Terra Prometida. A Terra Prometida é o céu. E todo dia Jesus te dá uma pedrinha, né? Você que vai, a alma que vai frutificar essa palavra, porque ele vai receber uma palavra divina. Por exemplo, eu recebo uma palavra de Jesus hoje, né? Essa pedrinha escrita uma palavra de Jesus, e eu tomo essa palavra, mas para ela se tornar um alimento para minha alma, para o meu espírito. Então, essa verdade de Cristo, ela alimenta o meu espírito. E eu a recebo e a tomo como alimento, né? Ela realmente vira um alimento para o meu espírito. Então, Jesus me dá, porque Ele sabe que Ele vai me dar essa verdade e ela vai se tornar alimento para a minha vida, para a minha alma, né? Ela frutifica na minha alma. Então, Jesus não joga fora. Agora, aquele que não vai receber essa verdade como alimento, é o indigno que ele fala, que vai jogar fora. Jesus não dá. Ele não pode dar, né? Porque é um alimento refinado, é um alimento divino de Deus, saído do coração ali, do pensamento de Deus, do Pai e do Filho, né? Então é vida eterna, coisa de vida eterna. Então Jesus não dá, né? Então por isso que não recebe a pedrinha branca, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. É verdade, eu nem sei onde que eu parei aqui. Dou o maná da minha palavra que enche seus espíritos de doçura e luz. Eu dou uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, uma verdade. Em outras palavras, na pedra uma verdade é revelada que é negada ao indigno. É a verdade que abre as portas da vida eterna para você, que lhe dá as chaves e o coloca no caminho para chegar ao portão da minha cidade celestial. Então, com essa verdade, olha, você vai indo em direção, né, ao céu, né, porque essa palavra te põe no caminho, né, te guia, te direciona, né, um passo a mais, né. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora de mim não há outro caminho, verdade e vida. Aqueles que superarem todos os obstáculos para me seguir se tornarão os pilares do meu templo, pela palavra que eles guardaram e puseram em prática. Depois de serem salvos na hora terrível da prova, da tentação que mata, eles vão se sentar no meu próprio trono, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui o Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca e um novo nome escrito na pedra, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Olha só que interessante como faz mais sentido, né? Quem tem ouvidos. Quem tem ouvidos? Tem muita gente que não tem ouvido, né? Não tem o olho, não tem o ouvido para ouvir o que Deus está falando, né? Ao que vencer,
darei eu a comer do maná escondido, a palavra, que só recebe quem vence a si próprio lá, quem vence aquela parte interior que Deus estava falando, né, os vencedores, né? Quem vence é aquele que ama a Deus de verdade. Esse é o vencedor, aquele que tem que amar a Deus de verdade. Esse é o vencedor. E aí ele se entrega ao amor de Deus, né? Esse é o vencedor, né? Aquele que se entrega ao amor de Deus, né? Então esse é o vencedor. Então para esse Deus vai dar a pedra branca, que ele vai dar uma verdade, né? Nessa pedrinha branca está escrito uma palavra de vida, né? Uma palavra de vida. Essa pedrinha branca é uma palavra de vida, né? Ao qual ninguém conhece senão aquele que o recebe, né? Então é uma verdade. Então vamos lá. Então o último trechinho, ó, coloquei o 27. Um vazio na floresta mística, 19 de agosto de 1943. Jesus ainda diz. Então Jesus ainda continua dizendo: o mundo está perecendo porque não guardou a minha palavra, porque a negligenciou e zombou dela. Nenhum poder humano será útil para impedir a corrida do mundo para o abismo, porque o mundo e seus poderes careceram daquilo que salva, minha lei. Um vazio foi feito na floresta mística que eu tinha cultivado para vocês, para que vocês tivessem uma morada na sombra do meu amor previdente. Seus pecados o fizeram, e neste vazio a serpente perpétua assumiu como governante, envenenando você com seu hálito, e matando você com sua mordida, e impedindo minha lei de ser um agente do bem dentro de você. Você tem fumaça, veneno, horror e desespero dentro de você e ao seu redor. No entanto, você poderia ter tido luz, paz, esperança, alegria. Você poderia ter tido isso se tivesse seguido minha palavra, porque consumi todo o horror da vida para mantê-lo longe. Eu fiz isso com aquela atrocidade de agonia que sofri por você. Mas você jogou o meu presente fora e chamou Satanás de seu mestre e rei. E Satanás o ensina e controla, salga e chicoteia para torná-lo digno de seu inferno. Meu Deus. Então vamos lá. Minha palavra. Peraí. Então, bom. Então Jesus está falando aqui que um vazio foi feito por causa do pecado, né? Mas o problema é que Jesus está falando, não guardou a minha palavra, né? Negligenciou e zombou dela, não assumiu Jesus, né? O Jesus que morreu. Aqui, ó, porque no final, né, que Jesus fala que desse vazio, né? De não ter se alimentado da palavra, né? Aqui, ó, você tem fumaça, veneno e horror, desespero dentro de você ao seu redor. No entanto, você poderia ter tido luz, paz, esperança e alegria. Você poderia ter tido isso se tivesse seguido minha palavra, guardado a minha palavra. Porque consumi. Então Jesus o quê? Ele tomou sobre si tudo os nossos pecados, né? Então ele tomou sobre si, né, para ele, e nos deu a vida. Então quem
é assim, se, se o mundo tá como tá, né, foi por quê? Porque não guardou a palavra, né, não, vamos falar assim, não levou a sério, né, a cruz, a vida de Jesus, né, não tomou a sério essa vida de Jesus, não levou a sério, né, essa vida de Jesus. Porque, olha, ele tomou sobre si. Então, se tivesse tomado sobre si, guardado a palavra, né? A alma teria tido, tem luz, tem paz, tem esperança, tem alegria, né? Mas você jogou o meu presente fora e chamou Satanás de seu mestre e rei. E Satanás o ensina e controla. Salga e chicoteia para torná-lo digno de seu inferno. Vou parar por aqui. Essa é do 27. Então, deixar por aqui por hoje, né? Todos esses trechos. Amém, Fiat.